Boa noite, igreja. Louvamos a Deus por esse culto especial, por este culto de ceia. E que bom que você está aqui, que bom que estamos aqui, porque num culto como esse, queridos, nós podemos provar e ver dessa maravilhosa graça de Deus, desse amor inconfundível. E nessa noite nós temos muitas coisas para celebrar, amém? Nós temos muitas coisas para celebrar no nome do Senhor. E eu gostaria que você continuasse nesse espírito, de continuar buscando a Deus, de continuar estando atento aos detalhes daquilo que Deus está fazendo e vai fazer nessa noite ainda. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nessa noite, como é ceia, nós queremos também hoje receber aqueles que ouviram a palavra, aqueles que ouviram a voz de Deus e entenderam que o seu chamado é para servir na casa do Senhor neste lugar. Então, tivemos alguns irmãos que se batizaram no último batismo, agora no mês de março, no último domingo, e alguns irmãos que estão também agregando conosco, que o Senhor está chamando para fazer parte desse corpo. Então, quero chamar nessa noite aqui para membrar conosco. As crianças permaneçam ainda, amém? Logo depois, então, de orarmos com eles, as crianças estarão liberadas para o seu culto. Quero chamar aqui o Stefano. O Diogo Chons. Liga a luz. Liga a luz. Está escuro. Quero chamar aqui também a Larissa. Esses três, então, estamos recebendo, então, por batismo hoje à noite. E também quero chamar agora aqui também por reingresso a Sônia Tenório também. Noiva e futura esposa do Stefano. Quero chamar então aqui uma família que vem por transferência, né? Toda a família, graças a Deus. Quero chamar então o Paulo César Amaral, a Michele dos Santos, o Paulo Roberto dos Santos, os seus filhos também, a Emily dos Santos, o Micael. E quero chamar também aqui o Gustavo, o Milton, então, por favor. Que é esposo da Larissa, amém? Então, a família aumentou, amém? Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor nos fala que nós somos todos um corpo, amém? Amém? E Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Nós somos igreja. E o Senhor compara a igreja como um corpo. Cristo sendo cabeça e cada um de nós sendo o membro do corpo. E cada membro Deus chama para um propósito. Cada membro Deus chama para cumprir um papel no reino de Deus. E Deus tem chamado mais esses irmãos aqui. E eu louvo a Deus, nós já nos apresentamos, já conversamos, né? Já apresentei o ministério para eles. E este ministério, ele tem como propósito a igreja ou o ministério que alcança a família. Aqui alcança a família. Por isso que nós investimos em missões, por isso que nós fazemos capelania, por isso que nós temos Juaide, por isso que nós fazemos eventos sociais, como fizemos ontem aqui na igreja, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que fizeram parte, que somaram, que serviram, que estiveram envolvidos. Eu louvo a Deus. Eu não estava aqui, mas eu sei que tudo funcionou igual, porque ninguém me ligou para reclamar nada, então funcionou, amém? Eu louvo a Deus. E isso é igreja viva, uma igreja que funciona, uma igreja que adora, uma igreja que salva vidas. A nossa igreja, eu louvo a Deus, queridos, é um milagre, porque todos os meses
nós temos ali 15, 20, 30 batismos. Pessoas que se converteram, pessoas que aceitaram o Evangelho, pessoas que, como esses irmãos aqui, hoje estão aqui, porque ouviram a voz de Deus, creram no Senhor Jesus e hoje estão sendo salvos para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar e abençoar e receber esses irmãos? Querido Deus e Pai, nós queremos apresentar cada um desses hoje aqui diante de Ti. Alguns que, ó Deus, recentemente foram batizados, outros, Pai, que têm vindo, Deus, de outras congregações, outros que o Senhor, Deus, tem trazido novamente à Tua casa, mas somos felizes e agradecidos por cada um deles, Pai. Se estão aqui é porque eles ouviram a palavra do Senhor, e, ó Deus, e creram, e hoje estão aqui cumprindo, ó Deus, ó Pai, ó Deus, o chamado do Senhor neste lugar. Nós queremos os abençoar e os receber no Ministério Batista Cristo é Vida. Uma igreja, Pai, que tem como propósito salvar vidas. Ó Deus, uma igreja que tem como propósito alcançar a família. Uma igreja que tem como propósito restaurar a vida, ó Deus, do indivíduo, Deus, curando, libertando, sarando, para que ele e a sua casa sejam salvos. Nós os abençoamos e os recebemos. Que, ó Deus, o chamado que o Senhor Deus tem dado a cada um, eles possam desenvolver, que as suas capacidades, vocação e talentos, Pai, estejam, ó Deus, disponíveis para o Teu reino, para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, e tudo aquilo que, ó Deus, tem como, Pai, ó Deus, propósito do Senhor para essa visão, tem como promessa dessa visão, também venha sobre essas famílias, que as suas famílias sejam alcançadas, que a provisão, que a proteção, que a unção seja sobre cada um deles, Pai. Nós queremos Te agradecer e os abençoamos e os recebemos para a honra, glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, podem tomar assento, fique agora confortável, né? Porque estamos todos aqui com o único e bendito propósito que é buscar o Senhor. Bom, quero fazer menção então, né, a nossa agenda da semana e, como já comentei antes, agradecer a igreja, agradecer a liderança, agradecer os irmãos por darem conta, né, de tudo aquilo que este ministério ele propõe. A Bíblia nos ensina que nós tudo devemos propor e nada impor, amém? Então, temos uma visão que de fato ela oportuniza as pessoas a serem salvas. Além disso, temos uma visão que, além de oportunizar as pessoas a serem salvas, é uma visão que oportuniza também as pessoas a crescerem, a desenvolverem a vocação que Deus deu a cada um de nós, a desenvolverem o chamado que Deus deu a cada um de nós, a desenvolver também, principalmente, os talentos que Deus nos deu. Essa é a oportunidade que a Igreja do Senhor aqui no MBCV Distância Velha e em todos os outros Ministério Batista Cristo é Vida também tem como visão. Oportunizar a cada um fazer parte, ser um membro ativo do corpo de Cristo. E a gente viu isso acontecendo na última semana. Já na sexta-feira tivemos nosso culto de renovo espiritual. E deixa eu fazer um balanço, já que eu não estava aí, deixa eu saber, amém? Quem estava no culto de sexta-feira aqui? Glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã até levantou de pé lá para parecer que estava, né? Glória a Deus, irmã. Estou brincando. Queridos, este é um culto, além do culto de ceia, para mim tem sido o segundo culto principal do mês. Amém? Então, para você que serve, para você que hoje faz parte de algum ministério e que almeja cada vez mais crescer no conhecimento, na graça do Senhor, faça parte deste culto. É o único culto do mês. É um culto por mês apenas. E este culto é um culto de renovo. É um mini retiro. Amém? Né? Por quê? Porque o culto começa às 8 e geralmente termina à meia-noite. Nossa, mas que tanto tempo! Pois é, quando chega à meia-noite tu pergunta, já acabou? De tão bom que é.
Aí vocês estão dizendo, você é teu papo, né, pastor? Papo de vendedor. Não. Pergunta para os irmãos que vêm aí, vocês vão tirar a febre, tá bom? Então tivemos esse culto, louva a Deus pelos irmãos que participaram, porque este culto também é um culto que projeta espiritualmente a igreja. É o culto que, de fato, é um culto de intercessão pelas vidas, por você que está aqui hoje. E muito provável você estar aqui hoje, porque aconteceu o culto de sexta-feira. Porque muitos que estão aqui hoje, talvez não queriam estar aqui hoje. Só estão aqui porque alguém orou por você. Amém? Tivemos ontem, então, o nosso Juade, né? Uma bênção. Tivemos ontem o nosso projeto, ou melhor, o nosso evento social, que foi o Churrasburger, que temos feito, né, frequentemente, né, e vocês agora podem ficar tranquilos que em maio não vai ter, mas... Será que é um marco, então? Em maio nós teremos o nosso retiro da família, né? Então, não vamos nem fazer o hambúrguer justamente para que os irmãos podem guardar um pouquinho, né? Amém? Para que você possa ir no retiro da família. E todo o lucro desse retiro agora, do hambúrguer, né? O lucro desse hambúrguer agora, mesmo que você não tenha comprado, não tenha nem vendido nenhum cartão para ninguém, mas vai no retiro, você vai se beneficiar, sabia? A próxima vez você pense. Amém? Porque todo o lucro desse hambúrguer vai ser custeado para o valor daqueles que vão participar agora do próximo retiro, como foi feito ano passado, amém? Quanto, pastor? Não sei. Vou descobrir essa semana e vai depender do número de pessoas que vai no retiro. Então, já sugiro que, se você quiser saber quanto vai custar o retiro, já comece a fazer sua inscrição. Pastor, eu vou, a minha família vai. Já comece a dar o seu nome agora, porque a gente pode se programar e aí pode lhe ajudar também até como fazer isso acontecer, tá certo? Amém? E tivemos também o nosso retiro dos homens, que foi uma bênção, né? Não foram tantos homens quanto nós gostaríamos que fosse, mas foram aqueles que eu acredito que entenderam e que precisavam ir. Foi um retiro menor, mas foi grande. Eu quero dar oportunidade para aqueles que foram, se quiser vir aqui agora, nesse momento, né, compartilhar, testemunhar, falar algo do que Deus fez na vida desses homens, essa é a oportunidade. Agora, fale agora ou fale para os irmãos depois. Tem aí algum ainda? Não. Tá por aí? Não? Eu fui, eu posso dar testemunho. Nenhum. Dou-lhe uma. Ô Espírito, cadê? Fala aí. Não? Então tá bom, gente. Amém. Os irmãos eu sei que ficam com vergonha, ó. As mulheres foram mais ousadas, né? Mas tudo certo, queridos. Então, vou falar então rapidamente do retiro. Esse retiro, ele rompeu em fé. Esse retiro não tivemos tantas pessoas como a gente realmente gostaria, mas nós conseguimos dar uma atenção maior para quem também esteve ali. Nós conseguimos também, creio eu, alcançar uma profundidade maior pelaquilo que Deus projetou nesse retiro. Eu particularmente, eu passei a manhã inteira chorando hoje. Eu passei a manhã inteira sendo ministrado, quebrantado, e o Espírito Santo impactou a minha vida, queridos. E eu fui muito tocado por Deus nessa manhã, porque às vezes a gente imagina que aquilo que está fazendo para agradar, sim ou não? Sim. A gente às vezes imagina que o que está fazendo da melhor maneira possível, sim ou não? A gente às vezes imagina que aquilo que a gente está fazendo está certo, sim ou não? Sim. Eu vi que eu estava fazendo muita coisa errada. Ah, pastor, mas o que é? Tu estava em pecado. Eu não cometi nada grave. O único pecado, e que é muito grave,
aos meus olhos, é o pecado de negligenciar o meu Deus. De dar muito mais importância no que fazer do que para o Deus que é dono de todas as coisas. De a gente muitas vezes tornar esse Deus que é tão precioso, que a gente fala tanto dele, que ele é tão maravilhoso, que ele é tão poderoso, que ele é tão genuíno, que ele opera milagres, porque hoje também é dia de milagre nesse lugar, a gente sabe o que a gente faz? A gente fica indiferente. E a pior coisa, e os casais agora vão concordar comigo, é você ter um cônjuge indiferente. Você pode fazer tudo, você pode fazer a melhor comida, você pode deixar a roupa passadinha, né, lisa. Você pode deixar a casa cheirosinha, limpinha. Você pode trabalhar para ganhar, para dar o melhor luxo possível para a família. Mas se você não dá atenção, se você não compartilha, se você não conversa, se você não ama, tudo isso é vão. Quando nós negligenciamos, quando nós nos tornamos indiferentes a esse amor de Deus, tudo que a gente faz é vão. E sabe como eu sei disso? Porque Jesus, numa determinada passagem, ele diz o seguinte, que quando nos achegarmos ao céu e ele nos chamar, o Senhor, ele diz, eu vou separar as ovelhas para a direita e os cabritos para a esquerda. E ele diz que, olha, você quando me viu nu, você quando me viu com fome, você quando me viu com sede, olha quando eu estava preso, olha quando eu estava necessitado, você não fez nada por mim. E aí, os cabritos da esquerda perguntam para Jesus, mas como assim? Eu nunca te vi nu, Jesus. Eu nunca te vi passar fome. Como assim? Pois é, quando você viu um dos meus pequeninos passar por isso, você fez para mim. E as ovelhas que ficam à direita foram aqueles que atenderam o chamado, que ouviram a voz do Espírito Santo, que não rejeitaram a graça, o chamado, a instrução, a palavra de Deus, mas eles simplesmente fizeram uma coisa, e eu resumo a sua vida, a sua história, e todas as coisas que têm acontecido na sua vida, por causa de uma palavra. Você quer saber sim ou não? Sim. Diga assim comigo, obediência. Quando você não é obediente, quando você não obedece ao Senhor, quando você não obedece à voz do Espírito Santo, você está se levantando contra Deus. Você está se levantando contra a autoridade de Deus. Você está se levantando contra aquele que é o seu maior amigo, o Espírito Santo de Deus. Ele está contigo todo dia do teu lado. Ele acorda contigo, ele vai com o trabalho contigo, ele anda no carro contigo. Aonde você vai, ele está contigo. A gente vinha conversando no carro na volta, e a gente vinha falando, e eu contei que há poucos dias atrás, eu vi uma matéria de um homem que estava andando de caiaque no mar. Sabe aqueles caiaquezinhos, né, bacana e tal? Estava andando de caiaque. E daqui a pouco aquele homem some no meio do mar. Uma baleia engole ele e o caiaque. Quem viu isso? Na mesma hora eu lembrei, Jonas. A história de Jonas foi exatamente assim. Jonas não obedeceu o Senhor e ele fugiu dos caminhos do Senhor. Não vou te obedecer porque eu não concordo. E ele fugiu. Ele foi para um outro lado. Era para ele ir para uma cidade chamada Nínive. E ele foi para um lugar chamado Tarsis. Era para ir para a esquerda e ele foi para a direita. Pegou um barco e foi. O temporal veio e descobriram que ele era o responsável daquela tempestade, porque quando as coisas
que Deus pede para a gente fazer e nós não obedecemos o que Deus pede, começa a dar temporal na vida. Começa a agitar o mar. Começa a dar nuvem negra. As coisas começam a não funcionar. E você parece que está fazendo tudo certinho. Tudo como deveria. Mas porque você não obedeceu uma única instrução do Espírito de Deus, as coisas começam a dar tudo errado. Aquele homem então, fui eu sou o culpado, me joga no mar. Não, nós não vamos. O que o teu Deus vai fazer com a gente? Não, fica tranquilo, vocês estão isentos de culpa do meu sangue. E ele foi lançado ao mar. Só que Deus não queria matar Jonas. Deus queria que Jonas fosse para Nínive. E ele querendo dar um cabo na vida. Ele querendo acabar com aquela situação. Eu não vou obedecer. Eu vou me matar. Para vocês não morrer. E aí Deus vai lá e manda uma baleia jubarte. Só pode, né? Porque foi que engoliu o caiaque. Eu não sei outra que tem uma boca tão grande, né? Tem quem diga que foi Leviatã. O que é isso, pastor? Lê Bíblia. Amém? Ou faz a jornada do crescimento. Vem amanhã, segunda-feira, que ainda dá tempo, tá bom? Amém? Já estou fazendo propaganda, ó. E esse homem, queridos, Deus não queria acabar com a vida dele. Deus queria que ele obedecesse ao... Mas coisas, às vezes, acontecem na nossa vida com a permissão ou o propósito de Deus, porque nós não obedecemos ao Senhor. E eu brinquei, né? Porque aquele cara que foi engolido pela baleia, ele tinha um recurso para voltar para a praia, que era o caiaque. E Jonas, tinha? Tinha não. Ele estava no meio do mar, a baleia no meio do mar. Se ela gospe ele ali, o que ia acontecer? Ia morrer afogado. Ele ganhou uma carona, um Uber Beia, né? Uber Baleia. E a baleia levou ele e cuspiu na praia. Na praia. E ele disse, não adianta fugir da vontade de... Enquanto você ficar fugindo, se escondendo, Deus vai te achar onde tu te enfiar. Davi falou, para onde me esconderei, para onde me ausentarei, se lá no mais profundo abismo eu estar, lá tu estás também. Elias foi para a caverna, e lá os corvos foram atrás dele. Levaram carne para o homem. Aonde tu quiser te enfiar, não adianta. Se tu tem o teu chamado, tu está te escondendo por quê? Queridos, a vida não é sobre fazer as coisas. A vida é sobre isso aqui, ó. Provérbios 22:4. 3 desejos que todo ser humano tem. Só que não alcança por causa disso aqui. O galardão é o quê? Galardão é uma recompensa. Galardão é um resultado de algo que nós fazemos. Isso é o galardão. E o Senhor diz na sua palavra que o galardão de alguém que é, diga, humilde. O galardão de alguém que tem o temor do Senhor, diga, temor do Senhor. Vai gerar, vai produzir na minha e na sua vida riqueza. Vai produzir na minha e na sua vida honra. E vai produzir na minha e na sua vida vida. Essas 3 coisas resumem a minha e a sua vida. Talvez para você riqueza não necessariamente seja money, dinheiro. Mas talvez é você ter uma família estruturada. Porque você talvez não tinha antes. Isso é a maior riqueza, o maior ouro da sua vida. Eu não sei qual que é a riqueza, a honra ou a vida que você deseja. Mas eu sei que se você for humilde, para reconhecer que tem fugido do que Deus tem para a sua vida, se você de fato amar a Deus, temer a Deus como deveria, você vai alcançar o que o seu coração deseja.
Tem muita gente se perdendo no meio do caminho, no meio da sua história, porque quer fazer como Jonas, quer cortar caminho, não quer obedecer. Se você quiser, escreva isso: obediência quebra a maldição. Obediência interrompe, ela quebra qualquer mal em ação na sua vida. Porque a obediência, queridos, é o cumprimento de um princípio. A obediência é o cumprimento de algo que Deus estabeleceu para mim e para a sua vida. E quando nós invertemos, rompemos, quebramos com um princípio, um valor importante para o Senhor, nós nos afastamos do Senhor. Deus produziu Adão e Eva. Você já se deu conta que Adão e Eva são as únicas pessoas, ou melhor, até Jesus, né, também, podemos incluir Jesus, são as únicas pessoas que pisaram essa terra, que conheceram o jardim do Éden? Que sabem o que é antes do pecado e depois do pecado? São os únicos. Porque quando a palavra diz lá em Gênesis, vamos lá. Gênesis capítulo, deixa eu ver. Gênesis capítulo 1, verso 26. Olha o que ele diz. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa... Quando ele diz façamos o homem, ele está falando sobre quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus estava no princípio. Lucas fala isso, que ele era o verbo, e desde o início, desde o princípio, o verbo estava no começo de todas as coisas. Queridos, você precisa conhecer esse Deus maravilhoso. Nós precisamos conhecer esse Deus maravilhoso. E parar de se preocupar e se perturbar em ficar querendo alcançar patamares disso, patamares daquilo outro. Você não vai chegar ao nível que gostaria sem conhecer o Deus que te dá toda a estrutura, poder e graça que você precisa chegar lá. Há muitas pessoas que entregam a vida, e não tem nada de errado você lutar pelas coisas que você quer, não tem nada de errado. O problema é que quando você chega lá, se torna um vazio. Por quê? Porque o Senhor não fez parte da casa que você vem edificando. Deixa eu ver o texto que é. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí ele continua. Inútil. Vai ser inútil todo o vosso trabalho, o meu trabalho, vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente ganjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto... Olha quão precioso é isso. Nós gastamos a vida tentando fazer tudo para conquistar algo. E Deus está dizendo, eu dou enquanto tu dorme. Eu dou enquanto tu... É que nem os marqueteiros digital diz, né? Eu estou dormindo e estou ganhando. Pois é, o Senhor tem muito mais para dar. Mas qual o problema? Eu não coloco Deus em primeiro lugar. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda e o celular desperta? Isso, irmão, deveria ser a coisa principal. Mas é o que é feito?
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nossa, já tem 5 mensagens. Instagram. Né? Em vez de dizer bom dia, Espírito Santo. O dia que a terra, que o mundo teve um grande impacto e mudou, é um dia chamado o dia de Pentecostes. Por que esse dia é tão importante? Porque é o dia que cumpre uma palavra de Jesus Cristo, que ele diz: eis que estaria todos os dias convosco. Quando Jesus vai aos céus, ele prepara os seus discípulos e diz para eles: aguardai-vos aqui, porque eu vou enviar o meu amigo, eu vou enviar o meu ajudador, eu vou enviar aquele que me deu todo o poder, aquele que me preencheu. Fica aí, ele vai ser o vosso consolador, o vosso ajudador. Fica aí, espera ele voltar. E quem eles esperavam? Uma pessoa. Porém, eles estavam ali reunidos no dia de Pentecostes. Por isso que se chama as igrejas pentecostais. E então a Bíblia diz que como um vento impetuoso, vem o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E ele vem, que é o próprio Deus, sobre os discípulos de Jesus. E aqueles homens são cheios. E eles são tão cheios de Deus, são tão cheios da presença de Deus, que eles começam então a transbordar, porque não cabe mais neles a presença de Deus. Não cabe mais dentro deles o próprio Deus. E eles começam a falar em outras línguas. E as pessoas olham e estão tudo bêbado. Estão tudo bêbado. O pastor Jonas deu um testemunho. Diz ele que estava na China e encontrou um irmão que um tempo atrás tinha vindo para o Brasil. Eles estavam trabalhando na China, ele tinha vindo para o Brasil, ele acabou conhecendo o MBCV e foi no retiro, culminou tudo junto, um atrás do outro, era o mesmo final de semana, e esse homem acabou indo no retiro. O pastor Jonas acompanhou ele, conheceu ele lá, e ele foi para a China, encontrou o homem na China, e fez o casamento dele na China dentro de um bar. Porque lá não dava para fazer em qualquer lugar um casamento cristão, né? Lá, num happy hour. Ele voltou e um tempo depois, o pastor Jonas conta que ele foi para a China de novo trabalhar. E estava lá, num restaurante, fazendo negócio, porque o trabalho dele era fazer consultoria, enfim, e ele foi lá. E diz que daqui a pouco ele está no restaurante conversando com os chineses, e ele ouve um aleluia! Aí tu imagina, tu ouve uma voz de um brasileiro gritando aleluia e tu é crente. E quem conhece o pastor Jonas sabe que um aleluia para ele já treme. E aí ele ouve aquela voz e vinha aquele homem em direção dele, e era essa pessoa, se eu não me engano, o nome dele é Marcos. E olha o que o Marcos diz, ele disse: eu senti o cheiro de crente aqui. Queridos, tem algo na Bíblia que é chamado o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo exala daqueles que são cheios do Espírito Santo. E ele disse que naquela hora ele saiu em direção ao pastor Jonas, ele vê o pastor Jonas e ele sai falando em línguas no meio do restaurante, cheio do Espírito Santo que ele estava. Algo tremendo aconteceu ali naquela hora. Mas eu quero te dizer algo também, querido. Que assim como o cristão, cheio do Espírito Santo, ele exala o bom perfume de Cristo, e ele atrai a presença do Senhor e outros cristãos, aquele que é cheio do pecado, ele exala um fedor que atrai demônios. Você sabia disso? Ele exala um cheiro que atrai espíritos malignos sobre a sua vida.
Ele exala um cheiro que a vida dele passa a ser contaminada, cheia de espíritos malignos. E por que isso acontece? Porque nós paramos de obedecer o Senhor. Porque nós paramos de amar o Senhor. Porque nós acabamos nos tornando indiferentes a Deus, ao amor de Deus. Eu queria que você por um minuto agora parasse. Feche os teus olhos, por favor. Ninguém vai botar a mão na tua bolsa, fica tranquilo, tá? Amém? Em nome de Jesus. E eu quero que você feche os seus olhos. Eu gostaria que você pensasse agora. Quando foi a última vez que realmente você teve uma intimidade verdadeira com o Espírito Santo? Que você ouviu a voz do Espírito Santo? Que você obedeceu aquilo que Ele disse para você fazer? Quando foi a última vez? Como você tem estado? Como tem sido a tua experiência com Deus? Ele realmente tem sido o amado da tua alma, como diz Davi? Ou ele tem sido o amuleto que você usa quando precisa? O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma coisa. Ele não é uma energia, ele não é algo subjetivo que você simplesmente pluga, usa, faz o que quer, quando quer, a hora que quer. Não, o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimento, que tem inteligência, que sente, que fala, que tem intelecto, que tem sabedoria. Quando foi a última vez que você realmente amou o Senhor na tua vida? Pode abrir os teus olhos. A gente quer riqueza. A gente quer ter as coisas. Nós queremos ser honrados. Nós queremos ser exaltados. Nós queremos ser reconhecidos. Nós queremos ter uma vida cheia de galardão, de isso e daquilo. Mas para que você tenha isso, a palavra diz algo. Que para que você alcance estas coisas, você precisa o quê? Ser humilde e amar o Senhor, respeitar o Senhor, ser grato ao Senhor, viver uma vida com o Senhor. Eu tive uma experiência nesse retiro e eu me perguntei algo ao Senhor. Eu perguntei algo ao Senhor. Eu sempre, desde muito cedo, quando conheci a Cristo, eu sempre dizia para o Senhor: Senhor, eu quero curar pessoas enfermas. E Deus me deu a oportunidade de poder fazer isso em algumas vezes já na minha vida. E aí eu dizia para Deus: Deus, eu quero expulsar demônios. E até hoje isso tem acontecido, misericórdia. Deus, eu quero poder ter o dom de línguas, orar em línguas, como diz a tua palavra. E Deus me abençoe, Deus me deu essa capacidade. E muitas coisas, queridos, muitas coisas assim, Deus tem me dado a oportunidade de viver esse sobrenatural de Deus. Mas muitas vezes em minhas orações, em meus clamores, em coisas que eu falo com o Senhor, as coisas não parece que não vem resposta. Parece que eu não tenho uma direção clara. Parece que falta, sabe? Falta um ouvir de alguma coisa. E ontem no retiro, num determinado momento, aconteceu algo maravilhoso da parte do Senhor, e claramente a gente viu o agir do Espírito Santo ali naquele lugar, e Deus usando um homem de Deus para isso. E eu olhei a situação, e eu pensei: Senhor, como é que ele conseguiu fazer isso? Senhor, como é que ele vê essas coisas que nem ele disse que ele viu? E eu disse: eu também quero esse negócio. Porque se eu puder fazer isso, eu vou poder ajudar mais a igreja, eu vou poder ajudar mais os irmãos, eu vou ter mais resposta. E eu louco para perguntar para o irmão. Eu louco para... Só que foi daqui, foi dali, uma ministração lá e pá, e não dava no jeito, né? Hoje de manhã, o Senhor
na ministração falando conhecendo o Espírito Santo. E eu comecei a ouvir a pregação. E entenda uma coisa, antes de você começar às vezes a ouvir a Deus, você vai ter que ouvir o homem de Deus, viu? Porque a gente às vezes não dá valor para quem Deus escolhe, para ser a pessoa que vai te abençoar, para ser a pessoa que vai abrir os teus olhos. Só que você tem que entender algo, não é qualquer pessoa. Falei para os irmãos antes da liderança e trouxe um texto do cego, lá de Jericó. Ele estava lá, e Jesus passando, e aí, ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus passando, uma multidão, e as pessoas disseram para ele, fica quieto, fica quieto. Tem gente que faz isso, está vendo o teu problema, está vendo a tua situação, e não faz nada por ti, e você dá valor para essas pessoas. E você dá mais valor para essas pessoas, dá mais ouvido para essas pessoas, do que dá ouvido para aquele que te entrega a palavra do Senhor. Tem muita gente que infelizmente vem no culto, ouve a palavra, e porque a palavra confronta a realidade dela, não dá ouvidos para o pastor, não dá ouvidos para o ministro. E aí faz o quê? Joga aquilo na lata do lixo. Você acha que Deus vai te honrar? Vai não. Antes desse homem chegar a Jesus, sabe o que aconteceu? Quando Jesus ouviu a voz dele, Jesus para, e Jesus diz assim, discípulos, vão lá, e ver o que é. Sabe, querido, Deus usa pessoas, viu? Deus usa pessoas. Se você não está dando ouvido para Deus, é porque você não está dando ouvido para as pessoas que Deus quer usar. E aí então chegaram os discípulos, juntaram eles, vem, tem bom ânimo, levanta, vamos ter com o Senhor. Pegaram ele e levaram até o Senhor. E ali naquele momento, Jesus fala para ele, o que tu quer que te faça? Eu quero ver. Então a tua fé te salvou. E na hora ele começa a ver as coisas. A coisa na nossa vida, que se nós não acordarmos e despertarmos de coisas que são óbvias e são simples, mas a gente adora complicar. A gente adora ter um cabelo, né, que diz um irmão, cabelo em ovo. Já viram cabelo em ovo? Não tem, né? Pois é. É justamente, mas a gente quer arrumar um cabelo no ovo. Amém? Êxodo capítulo 16, verso 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Olha, queridos, olha o milagre. Eu adotei para mim uma frase, você vai me ver isso frequentemente repetindo e provavelmente todo dia. Hoje é dia de milagre. Todo dia era produzido um milagre. O maná, ele vinha do céu. O homem de Jericó, o cego de Jericó, produziu o milagre dele. Porque Jesus tem misericórdia de mim. Sabe, queridos, se a gente for ter com o Senhor, a gente vai ter resposta. O problema é que a gente se atrela a ouvidos a quem não deve. A gente atrela a fazer e fazer e fazer, dependendo do nosso braço, dependendo do nosso conhecimento, dependendo das nossas posses, dependendo do nosso dinheiro, dependendo das coisas no que a gente se apoia, por isso que as coisas não se resolvem. Deus me dá uma palavra antes de vir para essa igreja em 2023.
em que eu tinha dúvida se eu devia vir. Eu queria saber. E a palavra foi: confia, entrega ao Senhor, confia nele. Eu não sei como você leva a sua vida. Eu não sei a que nível você tem de confiança com o Senhor. Mas eu amo o Salmo 37. Confia no Senhor e Ele se satisfará. Ou melhor, põe lá o Salmo 37, verso 4 a seguir. Eu sempre inverto os versículos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Será que teu coração deseja riqueza? Deseja honra? Deseja uma vida melhor? Então começa a agradar o Senhor. Começa a acordar de manhã e lembrar: Espírito Santo, bom dia. Espírito Santo, me ajuda a fazer minha agenda aí. Espírito Santo, olha, eu estou com dificuldade aqui em tal situação. A Bíblia diz que Ele é guia. A Bíblia diz que Ele tem toda a verdade. A Bíblia diz que Ele fala, que Ele nos ouve. Qual a dificuldade que temos de realmente amar o Senhor? Sabe por que a gente às vezes arruma tanta confusão na vida? Porque a gente dá mais ouvidos ou mais atenção para as coisas de fora do que para aquele que está dentro de nós. Olha, queridos, esse Deus maravilhoso, Ele podia fazer o que Ele quisesse. Esse Deus maravilhoso, Ele poderia morar num palácio de ouro, como a gente vai ver quando o Senhor nos chamar de volta, amém? Mas enquanto Ele não está lá, Ele mora, sabe aonde? Diz assim: dentro de mim. Ele escolheu você para morar dentro. Por isso que Ele diz: eu estou convosco todos os dias. Todo dia Ele está contigo. Todo dia Ele está comigo. E a gente não dá bola para Ele. A gente não fala com Ele. A gente não conversa com Ele. A gente não abre o coração para Ele. A gente faz o quê? A gente se torna indiferente. Mas aí quando chegamos na igreja, chegamos no culto: ó Espírito Santo, vem! Aí a gente quer, né? Ah, eu quero um culto cheio do labachúria, xabalá, né? Fogo do céu, desce agora. Né? Por quê? Porque eu chego oprimido, eu chego cansado, eu chego cheio de problema. Eu sei que lá, sim, por quê? Porque daqui a usar os outros que estão cheios, transbordando, para a sua vida, que está vazia. Sabia que o culto foi feito para quem? Para o Senhor. E a gente usa o tempo todo ele para nós. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos curar. Deus quer nos salvar. Mas Deus também quer nos usar para a honra e glória do Senhor, queridos. Nós precisamos valorizar esse Deus maravilhoso, esse Deus santo, esse Deus que Ele faz chover do céu o pão de cada dia que nós precisamos. Quando os discípulos disseram: o que vamos orar? Como oramos, Jesus? Nós não sabemos. Então vocês vão orar assim: Pai nosso, que estais no céu. Sabia que não tem problema nenhum você, crente, evangélico, orar a oração do Pai Nosso? Nós oramos todo culto. Só que quando nós oramos coletivamente, nós oramos Pai Nosso. Mas quando você está sozinho, você ora Pai Nosso? Tem mais gente com você? Não, querido, você ora: meu Pai, meu Paizinho, ô papai. A maneira como você coloca as tuas palavras mostra o teu nível de intimidade com o teu Pai. Quantos aqui chamam a esposa ou o marido de um apelido, né? Sim ou não? Eu tenho um tio meu, falecido, que ele chamava a esposa assim: ô marrom. Sabe por quê? Por causa de uma música: marrom bombom. Cada um com seus problemas, né?
É a intimidade deles. E qual a tua intimidade com Deus? Será que você não chega para dizer assim, Senhor Todo-Poderoso, o Rei da Glória e tal? Sabe o que você está fazendo? É porque Ele está lá no trono e você está aqui embaixo, plebeu. Eu não posso chegar perto. Intimidade. A intimidade do Senhor, a Bíblia diz, é para aqueles que o temem. Aqueles que têm temor, Deus vai revelar os seus maiores segredos. Aqueles que amam o Senhor, Deus revela a sua vontade. Deus revela os seus mistérios e segredos para aqueles que amam a Deus. O que é que você quer reconstruir? O que é que você quer construir? Onde está a sua casa? A gente viu o Salmo 127. Se o Senhor não fizer parte, é inútil, querido, o que você faz, o sacrifício, o suor, tudo que você faz, o investimento. Você vai olhar para trás um dia e vai dizer assim, puxa vida, cara, o que eu fiz? Por que eu não dei ouvidos? Por que eu não dei valor? Por que eu não busquei o Senhor? Olha agora meus filhos, olha agora, meu querido, depois é difícil lamentar o leite derramado. Hoje é o dia que a sua história e a sua vida pode mudar. O que aconteceu ontem, você não pode mais mudar. E um dos problemas, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Um dos problemas nossos, homens, mulheres de Deus, cristãos, é continuar carregando uma coisa chamada culpa. Quem crê que o Senhor Jesus, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa? Amém. Porque você continua se acusando, hein? Porque você continua permitindo se sentir culpado do que fez. Se o Senhor te perdoou, ninguém mais pode te acusar. Foi citado ainda pela manhã isso hoje, que Lutero, quando preparava suas teses para refutar o que a igreja na época fazia, disse que o diabo veio para ele, disse assim, mas quem é tu, rapaz? Quem é tu? Eu te conheço. Olha o que tu fez, sem vergonha. Eu vi que tu estava olhando na internet ontem, né? Não tinha internet, né, para Lutero, né? Mas de repente tu viu, né? E ele veio para Lutero e começou, tu isso, tu aquilo, tu não merece, tu não sei o quê. E Lutero pegou e disse assim, pois é, só que é o seguinte, tu esqueceu também que eu fiz isso, tu esqueceu que eu fiz aquilo, e tu esqueceu que eu fiz aquilo outro, só que o meu Deus me perdoou. Querido, você já é perdoado, o sangue de Jesus foi lavado, você precisa aceitar o perdão. E a pessoa que não aceita o perdão e continua se culpando, ela continua debaixo de maldição. Aceita o perdão, aceita o amor. Tem gente que entra para um relacionamento, mas não consegue ser amado, porque acha que tem que amar mais que o outro. Não aceita o amor, não aceita o carinho, não aceita a entrega do outro. O Jesus, esse maravilhoso, ele se entregou. Ele deu tudo por mim e por você, por que continuar se culpando? E aí a frasezinha do diabo é, mas tu não sabe o que eu fiz. Jesus sabe e Ele te perdoou. Amém? Passado é passado. As coisas velhas, para quem está em Cristo Jesus, já passaram. E nele tudo se fez novo, igreja. Novo. Novo. Em Cristo nós somos novo. A mensagem nessa noite era para ser continuar falando sobre as riquezas do reino.
Mas a maior riqueza que eu e você podemos ter não é o carro bom do ano novo, zero, a casa maravilhosa com piscina, com não sei o que, não é. A maior riqueza que eu e você podemos ter é ter esse Deus sobre a nossa vida, porque Ele em nós pode produzir todas as coisas. A humildade, o galardão da humildade e do temor a Deus produz tudo isso. E Deus não é negligente para não querer nos dar, muito pelo contrário, Ele quer nos dar, senão Ele não tinha escrito na sua palavra. O problema é que a gente inverte o ter para não ser, justificando fazer as coisas para se tornar alguém, a ponto de que alguém me reconheça. Não, eu vou fazer porque daí alguém vai me ver. Para de se enganar, achando que fazendo isso você vai agradar, achando que tendo aquilo você vai agradar, você vai ser melhor, alguém vai... Não, seja quem o Senhor te chamou para ser. E por isso você vai fazer. E por isso, então, fazendo, Deus vai te abençoar para você ter. Mas se você plantar as sementes erradas, você vai colher coisas erradas. Porque a Bíblia diz que o homem vai colher de tudo aquilo que ele plantar. Tudo aquilo que ele plantar. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é culto de ceia. Existe uma porção de Deus para cada um de nós todos os dias. Eu sinceramente, eu não sei, querido, como você está, como você chegou, se você está emocionalmente abalado, se você não está, se você hoje está com dúvidas na sua vida e não sabe o que fazer, como fazer, mas eu quero te dizer, tem um Deus que está do teu lado, que mora em você, que Ele tem todas as respostas. Ele tem todas as respostas que você precisa. Não negligencie o teu secreto com o Senhor. Não negligencie a palavra viva e poderosa de Deus, porque ela é poder de Deus para todo aquele que nela crê. Não negligencie o poder da obediência. Não negligencie o poder de servir a Deus com temor, com amor. Não negligencie o poder que tem o perdão de Deus. Não negligencie. Aceite o perdão e também perdoe. Ame e seja amado. Sirva e seja também servido. Isso é promessa, isso é reino, isso é o fundamento do Evangelho de Cristo. As coisas básicas é as coisas que faltam mais hoje em dia no reino de Deus. As coisas simples são as coisas que mais vão trazer resultado na nossa vida. Mas a gente adora achar um cabelo no ovo para complicar. Não pode ser tão fácil assim. Não pode. Eu digo, é sim. É sim, Ele já te perdoou, chega. Tu não precisa morrer. Ele já morreu por ti. Amém. Amém. Oh, glória. Jesus é bom, né? O diabo não presta e nós somos tudo mais ou menos. Que a gente possa melhorar. Que nós possamos crescer, queridos. Eu gostaria demais de poder sentar com cada um aqui e ver você assim, pastor, tu não sabe o que Deus está fazendo na minha vida. Eu digo, eu não sei, me conta. Passou essa semana assim, eu estava lá, e vinha uma pessoa, e eu orei, aconteceu um milagre. Eu digo, viu, o milagre dá todo dia. Pastor, eu fazia tal coisa todo dia, mas agora eu comecei a fazer um propósito com Deus, fazendo jejum, e estou orando, estou isso. Pastor, eu não estou mais triste, viu, glória a Deus, irmão, o milagre é todo dia. As coisas são simples. Não complica, querido. O Evangelho é simples. Não complica, querido. O amor de Deus é simples. Não complica. Receba amor. Receba o amor de Deus. Que nessa noite você possa receber esse amor. Você possa fazer a comunhão por meio da ceia. E você receber de novo. Reconciliar com Cristo. Para que você também seja alguém que reconcilie outros. Amém? Vamos agora olhar aquilo que o Senhor fala sobre a ceia. 1 Coríntios 11, capítulo 23, por favor.
Os irmãos da ceia aí podem ir se organizando, o louvor pode ir subindo. Não se agitem, por favor, a palavra está sendo ministrada. E eu quero passar para a igreja agora o que Paulo falou à igreja de Corinto. O que é ceia? Ele trouxe para a igreja de Corinto o ajuste para a ceia. Porque, amados, ceia é comunhão. E sabe como que era a ceia deles naquele tempo? Era como, por exemplo, a nossa ceia do culto de renovação espiritual. Cada um traz uma coxa de galinha, né? Traz uma comida. E aí se grudo na mesa, como se grudo na cesta aqui Amém? Só que tinha uns tigrão, uma tigrona também, que não tomavam café, que não almoçavam. Comiam, bebiam, mas vinham assim que saiu, que ceia boa, né? E deixava os outros sem comer. Pois é. Para tudo nós temos que ter equilíbrio. E Paulo diz assim, não é assim o negócio não, queridos. Ceia é comunhão. E aqui a ceia, queridos, a comunhão primeiramente é com os irmãos. Se você não tem comunhão com o teu irmão, como tu vai ceiar? Você convida a sua mesa, a sua casa, alguém que você não tem comunhão? Pois é. Por isso que nós ensinamos, por meio da palavra de Deus, que nós devemos amar, perdoar e servir. Paulo disse, porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, o que ele fez? Ele pegou todos os discípulos e tomou o pão. E tendo então agradecido a Deus o pão, ele partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Quando eles se juntavam para ceiar, um queria comer todo o corpo de Cristo e não deixar nada para o outro. Não, é só meu. Qualquer semelhança é mera coincidência. Porque às vezes a gente no ímpeto e outras coisas mais, a gente quer ser só a evidência. A gente quer ser o que aparece. A gente quer ser o status, a gente quer ser o notado. Não é só meu. Cristo é de todos e tem para todos. E ele repartiu o pão para todos. A graça de Deus é para todos. O Espírito Santo de Deus é para todos. O amor de Deus é para todos. Não ache que você é a bolachinha mais gostosa, melhor. Não, querido. O Senhor te ama tanto quanto eu amo o outro. A diferença de um para o outro é o nível de intimidade, de proximidade, de relacionamento que você tem de um para com o outro. Mas Deus ama a todos nós. E Paulo mostra essa realidade. E ele diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. O cálice, o vinho que nós vamos beber, ele simboliza o sangue. O sangue simboliza a vida. Quando nós tomamos, nós estamos tomando a vida de Cristo em nós, para ter comunhão. O vinho também simboliza a alegria. Retorna dentro de nós a alegria de Deus, do Espírito de Deus. Por isso nós devemos acertar as contas, para voltar à alegria do Senhor na nossa vida. Por isso nós devemos acertar as nossas contas, a comunhão, para que volte em nós a alegria de Deus em nós.
Porque todas as vezes que você comer este pão e beber o cálice, você está anunciando a morte dele até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, que não é digno, que não reconhece, que não valoriza, que não dá importância, que é indiferente à graça, ao amor, ao Espírito de Deus, será réu do corpo e do sangue. Ou seja, esse tem culpa na morte de Jesus. É réu. E aí ele continua: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim então, venha, encha-se de mim. Vamos nos alegrar, coma do pão e beba do cálice. Vamos ficar de pé, queridos.